Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez com o 8º podcast Pode Mais Café com PNL. E hoje, você que está nos assistindo, clique lá, dê o seu link, dê o seu positivo lá para nós, compartilhe, porque a história que nós vamos... eu digo a história porque o Fernando é uma história, a vida dele é uma história linda e você vai ter muito que aprender. Presta atenção lá que o homem é fera, hein? Mais um convidado, né? De honra, né? Mais um amigo, parceiro que eu particularmente conheci o Fernando pelos treinamentos, mas a história dele há muito tempo me intriga, de curiosidade, porque a gente conheceu o Fernando pela Kátia, né? Pela Kátia. E a Kátia sempre falava que você é um workaholic, que você tem uma trajetória invejável, dizia ela, né? De inspiração. E aí, na hora que nós estávamos conversando sobre pessoas que seriam bacanas a gente trazer no podcast, né, Fernando? Porque a gente idealizou esse podcast, na verdade, por egoísmo nosso. Que nós queríamos conversar e bater papo, falar sobre a programação neurolinguística, né, do nosso trabalho, dos treinamentos, que muita gente tem curiosidade, mas não tem coragem. Mas é uma coisa que encanta muitas pessoas. E aí, quando a gente estava batendo papo, a gente falou, cara, e se a gente começar a trazer pessoas que fizeram treinamento e tem uma trajetória bacana, né, que tem a agregar naquilo que vai falar, pessoas que são congruentes naquilo que fazem e tal. E aí nós fizemos a listinha, e aí falou, cara, o Fernando, eu acho que uma hora até vai ser pouco pro Fernando, porque ele tem tanta coisa para contar. O cara tá multi-empresário. História, né? E realmente... Aqui a gente já estava contando a história, já estava dando tempo bastante. Cara, a história do Fernando, e nós vamos deixar ele falar, Sim. não vai pensar que nós vamos ficar falando, tá, Fernando? É que a tua história empolga tanto que a gente quer viver dentro dela também. Conta um pouquinho para nós aí. Bom, quem é você, de onde veio, o que é, né? O que você come? Se dorme de noite, né? Se dorme. Primeiramente, quero agradecer o convite por participar, vim aqui partilhar um pouco da minha história de vida, né? É uma história simples, mas que eu tenho bastante orgulho de poder falar sobre ela, porque eu acredito que pode servir de inspiração para que as pessoas possam acreditar nos seus sonhos e nos seus propósitos. Com certeza. Né? Estou prestes a completar 43 anos, sou casado com a Cris, hoje 15 anos de casamento. Caramba, parabéns. 15 anos de casamento, parabéns. Né? Casamento na igreja, a gente já tem uma relação há mais tempo, né? Sim. Mas foi até aí que aconteceu. Quando eu montei a primeira empresa, o nosso objetivo, a gente tinha o compromisso de se prosperar. Uhum. O primeiro compromisso que a gente ia ter era formalizar o nosso casamento dentro da igreja. Legal. Né? Para ir de acordo com os nossos princípios. Então, assim, eu montei a empresa em 2009 e em 24 de abril de 2010 estava casando com a Cris. Olha, e depois fala que o casamento é ruim, né? Não é ruim, não. Vocês vão ouvir a história do Fernando e tudo aconteceu depois do casamento, né? Sim, tudo depois do casamento. E você é de Londrina mesmo? Eu sou de Londrina e, como o Marcelo estava falando, ressignificou tudo depois que eu conheci ela, depois que a gente começou a namorar, depois que vieram os filhos, então aí é um divisor de águas. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho a oportunidade que filho, ele é um presente que Deus deu pra gente. Sim. Então, quanto mais eu me dou para cuidar do meu filho, mais Deus me abençoa para eu poder proporcionar o extraordinário para ele. E tem sido assim na minha vida. Você tem um filho só? Eu tenho 3 homens. 3 homens? Gabriel, embora 15 anos de casado hoje, o Gabriel tem 20, o Gustavo vai fazer 19 e o Guilherme tem 17. Nossa, escadinha. Tudo adulto já. Escadinha. Todos eles trabalhando com a gente já também. Legal, que legal. Eu tenho 2 meninas, eu não tive homem, não. Né? Se for cantar, é capaz que venha mais uma. Eu tava nela e veio o terceiro. Gabriel, Gustavo e Guilherme. Legal. Eu da minha família sou caçula de 3 homens também. Meus irmãos tiveram homens, cada um tem um filho homem, e eu sou a única da minha mãe que teve filhas mulheres. Olha só. Eu tive 3 homens e depois veio 2 mulheres. Eu acho que daqui pra frente agora só vai vir neta, né? Ué. Então, se seguir essa lógica, né? Olha que legal. Legal, você está falando aqui logo no começo que o primeiro que você montou, que foi o do posto, né? Veio através de sonho. Você primeiro sonhou... Na verdade, o que acontece? Eu conheci a minha esposa trabalhando num supermercado aqui de Londrina, né? Em 2000, eu entrei de empacotador dentro do mercado, ela trabalhou como caixa, trabalhei dentro desse mercado por aproximadamente 2 anos, consegui galgar alguns espaços lá dentro, mas encerrou o ciclo, né? E naquela época a gente
quando encerrava um ciclo, pegava a Folha de Londrina, eu vinha no museu para procurar emprego, ia no Cine, né? E aí, num dos classificados de domingo, tinha uma vaga para frentista em um posto de gasolina. E o meu pai trabalhava numa empresa onde ele realizava manutenção em posto de gasolina. Então eu fui para uma entrevista, mencionei o nome do meu pai, né? E pela proximidade eu consegui, então, entrar num posto de gasolina como frentista. Trabalhei naquele posto. Era uma situação de franquia, ficou um pouco inviabilizado a negociação, a continuidade da operação, e aí o responsável, o franqueado, ele entregou o posto. Foi bem na época que o Gabriel ia nascer, né, 20 anos atrás. E aí eu fui convidado para trabalhar no posto concorrente, na mesma avenida. Na mesma avenida. Só que o que acontece? Quando eu fui trabalhar nesse posto, aqui é uma história muito engraçada, porque eu não me conectei com o posto, né? Eu trabalhei ali no primeiro dia, foi numa tarde, no segundo dia eu estava de manhã para trabalhar, e assim, tipo 9 horas da manhã, uma cliente do posto veio me indagando se eu era gerente do posto, dando de dedo na minha cara por conta de uma bagunça que existia no ambiente daquele posto. Tinha um lava-rápido que ele era terceirizado, e aí o pessoal tinha lavado o carro dela, ninguém sabia onde estava o tapete, e eu fiquei numa saia justa. E eu pensei alto, falei, caramba, O que eu tô fazendo eu aqui? acho que isso não é para mim, o que eu tô fazendo aqui? E nisso um colega de trabalho pegou e falou, cara, se porventura você não quer ficar aqui, veio a proprietária de um outro posto perguntando, o gerente deixou o cartão dela comigo. De repente você vai lá, conversa com ela, você assume lá e eu assumo aqui. Não pensei 2 vezes, né? Falei, não dava conexão. Sim. Não dava conexão. Eu entendi que ia ser um desafio muito grande. E fez isso. Saí, fui, conversei com a mulher, no dia seguinte comecei a trabalhar com ela. Ele assumiu a gerência do posto ali, fez uma gestão bacana, né? Trabalhei em outros postos de combustíveis em Londrina. Esse primeiro empregador meu de um posto aqui de Londrina, que era o da franquia, nós tínhamos um cliente e ele tinha postos de combustíveis. E na cidade de Arapongas ele estava reformando um posto, que na época nem cobertura não tinha, ele fez um posto referência em Arapongas e contratou o meu patrão para dar uma consultoria e o meu patrão me contratou para ficar com ele lá. E aí acabou o processo da consultoria, eu continuei trabalhando em Arapongas por mais 2 anos. Né? Então até em Arapongas eu gerenciei posto de combustível. E aí chegou um momento que assim, já estava meio estagnado, né? Já estava gerenciando posto, já estava criando uma rotina, não estava mais encantando. E eu falei, vou procurar uma outra oportunidade. Até porque trabalhando em Arapongas eu custava caro, eu ia e voltava todo dia, combustível, pedágio, né? E não sobrava tanto assim, vamos dizer, né? E quando eu fui, eu galgava que eles me dessem uma casa de aluguel lá, eu colocava a minha casa para aluguel aqui e tinha uma renda a mais. Mas não aconteceu. E aí, Deus preparou uma porta para mim que eu entrei em uma indústria para vender equipamento para posto de gasolina. Olha. Trabalhei numa indústria que ela produzia filtro para óleo diesel, né? Porque o óleo diesel ele é o produto, o subproduto do petróleo, né? Então, dos combustíveis que nós temos é o que exige um cuidado maior, e essa empresa ela produzia um filtro. Trabalhei nela ali também como assessor de vendas, né? Por aproximadamente uns 2 anos, mas aí ela passou uma dificuldade financeira e eu fui buscar uma nova oportunidade no concorrente. E aí eu fui trabalhar fora de Londrina novamente, em Rolândia, num concorrente dessa indústria, e ali eu fui picado pelo mosquitinho do empreendedorismo. Porque aí eu entendi que assim, eu tinha um conhecimento de dentro de um posto de gasolina, eu tinha um conhecimento sobre fabricantes de posto de gasolina, mas ainda estava restrito a comercializar somente aquilo que eles produziam, né? E aí eu conversei com o empresário, com o empregador, falei, cara, eu estou querendo montar uma revenda, você fornece para mim? Aí ele passou a fornecer para mim, de empregador eu me tornei, de funcionário dele eu me tornei cliente dele, né? E passei a aumentar o mix de produto que a minha empresa comercializava. Isso em março de 2009. Em março de 2009. Né? E aí, hoje, a gente tem então 16 anos de atividade. Né? A gente comercializa peças e equipamentos
para postos de combustíveis e pontos de abastecimento em todo o território nacional. Então, uma transportadora, uma empresa de ônibus, né, as frotas que possuem o seu próprio sistema de abastecimento são clientes também do nosso grupo de empresas que a gente atende. Legal. Você produz aqueles filtros de papelão? Aquele eu comercializo. Ah, comercializo. Eu comercializo. É porque eu trabalhava lá em Porto Alegre em 1999, eu entrei numa empresa de ônibus. E aí nós tínhamos abastecimento interno, a gente usava esses... Os papelões filtrantes do filtro prensa de diesel, né? Abria a prensa, botava ali e prensava de novo. Você fabricava aquele filtro da bomba, né? Na verdade, eu fabricava, nas empresas que eu trabalhei, fabricava o equipamento. O prensa. O prensa, com reservatório, e a gente comercializava. Aí, quando eu montei a minha empresa, foi para ser um canal de venda disso e vender as peças de reposição. Só que essas empresas, elas ficavam limitadas a fazer somente o filtro do diesel, né? Quando a gente olha num posto de gasolina, eu vendo hoje na minha empresa o menor item, a tampinha do bico do pneu. Sim. E o maior item é aquele tanque de armazenamento de combustível subterrâneo. Sim. Né? Tem um cliente uma vez em Rondônia, acho que a logo do posto dele era vermelha e amarela, ele queria a tampinha vermelha e amarela, porque se ele fosse no shopping ou no mercado, ele ia identificar quem era cliente do posto dele pela tampinha do pneu no carro. Estratégia de marketing, né? Não é? Estratégia de marketing. Mas e aí a questão do sonho do posto? A questão do sonho do posto estava enrustido, né? Porque você já estava paralelamente trabalhando, já sempre foi ligado a isso. Sim. Mas assim, sempre foi um sonho muito distante, né? Pelo valor do investimento. Então, eu não julgava isso tão próximo. Até que um dia, isso em 2017, um ex-funcionário meu da distribuidora chegou em mim e falou: você não tem interesse em comprar um posto? Eu falei: cara, é um sonho que eu tenho, mas ainda é algo distante da minha realidade. Ele falou: não, eu tenho um tio que ele é corretor e ele tem um amigo que não está satisfeito com a gestão do posto e ele faz qualquer negócio. Caramba. E aí, cara, eu falei: tá bom, eu não sei dizer não para as pessoas. Falei, vou dizer não pro meu sonho? Falei: vamos ouvir, né? Peguei. Ouso dizer para vocês que assim, essa negociação começou em novembro de 2017. Foi o pior final de ano da minha vida. Por quê? Eu me enchi tanto de ansiedade que eu saí de férias. E eu estava na praia, mas eu não conseguia parar de pensar o que eu ia fazer enquanto dono de posto. E eu ainda negociando. Entendeu? Mas assim, eu já tinha certeza do que eu ia fazer, de quantos litros eu ia vender, como eu ia fazer para vender, né? Na minha mente já era meu. E você já sabia qual posto era? Já sabia qual posto era. Já era sabia o posto que você tinha trabalhado. Esse é o posto que eu recusei os 2 dias de serviço. Por conta da baderna do Lava Rápido. Olha isso. Voltou. Olha isso. Que caramba. Né? O posto JK era o posto que eu recusei quando da franquia fechou trabalhar por conta da bagunça que era o Lava Rápido. Entendi. E aí, quando eu compro o posto, quem estava lá? O mesmo terceirizado do Lava Rápido. A hora que ele viu você. Sabe aquela guspida que você dá pra cima? Mas voltou em cheio na testa. Sim. Né? Mas aí, assim, fazia parte de um dos obstáculos do sonho. Sim. Né? Infelizmente, ele tinha ainda aquele comportamento de uma gestão contrária àquilo que eu queria tocar no posto. Né? A gente trabalhou 1 ano ainda com ele até que venceu o contrato de sublocação e aí eu assumi a operação do Lava Rápido no posto, na ocasião também. Porque uma coisa podia te atrapalhar bastante, né? Porque o cliente é o mesmo, né? Sim. E aí o cliente pode ter um atendimento bom dentro da pista, mas na lavagem... De repente se subtrai algum produto do carro, né, que está sendo lavado. Sim. Não é o Lava Rápido que está dentro do posto. É o posto, levei para lavar no posto. É no posto. Né? E então, assim, era uma situação delicada que levou 1 ano, né, para a gente poder ali negociar com ele. Ele já estava estabelecido ali há quase 20 anos. Né? Comprei a carteira de clientes dele, o fundo de comércio dele, e integralizei a operação junto à operação do posto. Legal. E você falou que é uma coisa que é inevitável, né? A gente fala muito sobre a programação linguística quando a gente é picado pelo bichinho da PNL. Aí você falou que é picado pelo bichinho do empreendedor. Mas você tem em família, assim, alguém que era empreendedor ou você foi o primeiro a empreender? Não, a gente desenvolve, né? Desenvolveu. Eu acho que é ser inconforme, porque, como eu disse, o meu pai trabalhou
a vida toda realizando manutenção em bomba de posto de gasolina. Minha mãe zeladora de colégio, né? Então, assim, vim de família simples, né? Fui trabalhar de empacotador no supermercado, onde eu conheci minha esposa, que veio de Paranavaí para trabalhar aqui também, em busca de uma oportunidade. E, em algum momento, não foi o bichinho da dengue, foi o do empreendedorismo, graças a Deus. Graças a Deus. Né? E, assim, é impressionante, porque a gente condiciona a cabeça da gente a enxergar o lado positivo, a enxergar uma oportunidade em qualquer situação que a gente está. Sim. Né? E, assim, é inconsciente que vem isso. Né? Acaba não tendo controle. Sim. E hoje acaba resultando aí numa diversidade de empresas que a gente tem obtido e quer construir de fonte de renda também, para não ficar todos os ovos numa bandeja só. Entendi. E é interessante, né, que você disse, agora há pouco nós estávamos numa conversa informal e você nos informou que o posto você vendeu em novembro? Em comecinho de outubro. Comecinho de outubro. No comecinho de outubro. Então você não tem mais essa atividade com o posto de gasolina. Não. Você tem ainda a revenda de produtos. Isso. Hoje eu tenho, então, 3 empresas que concorrem entre si na distribuição de peças e equipamentos para postos de combustíveis, certo? Uma delas atua com televendas, a outra é um e-commerce e a outra a gente está explorando ali o marketplace, a inteligência artificial ali para pegar um público diferenciado, certo? Vendi o posto em outubro, né? Em março do ano passado eu já tinha iniciado a atividade de lava rápido no estacionamento de um supermercado. Quando eu vendi o posto, eu fiquei com o lava rápido do posto e agora eu tenho a atividade de um lava rápido também, a terceira unidade, em um posto de gasolina ali na Avenida Rio de Janeiro, e estou negociando a 4ª unidade numa unidade de um supermercado que vai sair ali perto da PR 445 e a 5ª unidade de um posto em um shopping aqui em Londrina também. Legal, cara. Legal. E em setembro de 2023, querendo cuidar um pouquinho da máquina, né? Conheci o Emagrecentro para fazer o método de emagrecimento e estava ali com algumas semanas, já tinha eliminado um pouco de peso, estava satisfeito, tinha ainda algumas semanas para concluir, até que a franqueada me convidou para ser sócio dela. Ela tinha naquela ocasião uma unidade aqui no centro, inclusive aqui pertinho, aqui na Rua Pará, e com a minha vinda nós abrimos em Ibiporã e na zona norte de Londrina, e agora essa unidade da Pará a gente deve inaugurar as nossas novas instalações na Avenida Bandeirantes no dia 15 do próximo mês. Caramba, cara, e é aquilo que você falou. Essa diversificou. Então, esse saiu de 8 para 80. Mas é como você falou, assim, eu acho que quando a gente está no aspecto positivo da vida, as oportunidades elas começam a aparecer, porque eu acho que fala muito sobre reverberar energia, quando a gente acredita que as coisas vão funcionar verdadeiramente. Porque eu acredito que você, com toda essa quantidade de empresa, com certeza problema você tem todos os dias para resolver. Todos os dias. Pepinos e problemas que para muitas pessoas poderiam ser gigantescos, né? Sem soluções. Como que você lida com isso, Fernando? Porque imagina um cara que é multiempresário, com 3, 5 ramos diferentes de atuação. Quem que te ajuda ou você é sozinho? Como que você faz para dar conta de tudo isso? Cara, nem tudo é flores. Sim, né? Imagino. Hoje vim aqui compartilhar com você. Na grande maioria das vezes a gente vai trazer notícias boas. Sim. Né? Só que durante esse processo, e a gente tem que respeitar o processo, eu desencadeei alguns problemas emocionais. Né? Crise de ansiedade, por exemplo. Caramba. E isso, cara, foi um divisor de águas para mim. Por quê? Até então, eu tinha 2 empresas, o Televendas e o e-commerce. E eu era muito centralizador. Tá? E quando eu fui diagnosticado com a crise de ansiedade, aqui eu já tinha vindo para o posto também. O que aconteceu? Eu identifiquei que eu era um mero digitador de planilha de Excel. Porque o fato de lançar as informações na planilha me dava a sensação de ter um negócio na mão. Mas aí eu não fazia uma análise. Eu não era estrategista. Né? E o fato de não ser estrategista, muitas das vezes frustrava
as expectativas que a gente tinha. Sim. E essas expectativas frustradas ocasionou uma crise de ansiedade, né? Comecei a fazer terapia, foi inevitável, tive que ir para o psiquiatra, tive que entrar com o medicamento, né? E quando o medicamento atua no organismo da gente, parece que é mais ou menos igual quando a dona de casa vai fazer uma faxina na sexta-feira. Tira tudo do lugar, né? Limpa o que tem que limpar e volta bonitinho. E foi exatamente o que aconteceu. Organizado. E foi exatamente o que aconteceu. Só que aí eu saí de cena por 2 semanas. Sim. E as pessoas que estavam comigo precisaram ocupar esse espaço. Né? E aí, em um determinado momento, eu tive a seguinte reflexão. Se tá ruim comigo, é pior semigo. Então, deixa eles ficarem semigo, né? Deixa eles ocuparem os espaços, né? E ali foi onde eu ressignifiquei e deixei de ser operacional, comecei a delegar mais, comecei a confiar mais, e isso contribuiu para que eu pudesse enxergar novas oportunidades. Sim, né? Porque você saiu de dentro do problema e deu um passo atrás para enxergar como um todo, né? Isso a gente está falando com o Zé no podcast com o Zé a gente está falando que é o que acontece com você, é o que acontece com muitos empresários hoje, que eles não estão gerenciando os negócios, eles estão dentro do negócio, vivendo seus problemas, centralizando eles, e aí não consegue pensar em soluções diferentes. Exatamente. E aí, a gente falou muito sobre isso. Empreender, ter sucesso, passa muito para essa questão comportamental. De enxergar a sua realidade de fora dela. Exatamente. Né? Quando eu tive a oportunidade de realizar o sonho, né, que enquanto frentista era ter um posto de gasolina, levou um período ali de 15, 16 anos, quase. E nesse período, muita coisa mudou. Então, o que acontecia enquanto eu gerenciava se tornou muito diferente quando eu assumi o outro lado da mesa. Né? E aí, depois de comprar do posto, muitas das vezes eu atravessava a JK. Na frente do posto tem um ponto de ônibus. Eu sentava naquele ponto de ônibus, eu olhava para o posto para fazer esse exercício prático de falar assim, caramba, o que eu posso fazer para melhorar o volume de venda do posto, né? Uma outra coisa que contribuiu muito, por quê? Eu tinha ali o posto de gasolina como um desafio. O sonho e o pesadelo andam muito juntos. Com certeza. A margem do posto era muito pequena, né? Todo o cenário no entorno de uma gestão de um posto de gasolina é muito desafiador. Né? Você não sabe se de repente aquele combustível que está dentro do tanque, se ele tem um furo ali, está contaminando o solo, você tem um passivo ambiental. O posto você fecha ele 10 horas da noite, você tem alarme, mas inúmeras vezes a pessoa entrava dentro ali da área do posto e disparava o alarme. Então você não desliga o seu cérebro nunca, né? Mas eu aceitei o desafio porque até então na distribuição eu tinha um negócio B2B. Quando eu vim para o posto, eu ia ter um contato mais próximo com o consumidor final. Então, no trajeto da empresa para o posto, eu imaginava o que eu poderia fazer para o posto ser melhor. E no trajeto do posto para a empresa, eu imaginava o que eu poderia aplicar na empresa para poder ter resultados diferentes. Legal, cara. Pô, é aquilo, se você não pensa em formas diferentes, você acaba fazendo as mesmas coisas, né? Sim. E você falou uma coisa que a gente tem escutado muito sobre isso. Esse desafio que muitos empresários acabam enfrentando, então acho que foi o Itamar que falou isso conosco, né? Acaba envolvendo a pessoa de uma forma que ela começa a ficar doente. E aí aquilo que é um sonho vira um pesadelo. É por isso que você falou, é uma linha muito tênue entre sonho e pesadelo. A linha é muito... O empresário está ali na beira do muro. Se ele não cuidar de si mais do que cuida da sua empresa, porque é aquele negócio, como você falou, talvez em certo momento você estava mais atrapalhando a sua gestão junto com as suas pessoas, do jeito que você estava, do que quando você se afastou, as coisas começaram a andar. E aí você percebeu, poxa, não precisa 100% de mim. Exato. Claro, o dono tem que estar presente, eu acho que o líder precisa, né? E esse aspecto de liderança é muito importante, porque as pessoas precisam do esteio para onde se escorar, eles têm que correr para algum lugar, né? Sim. Só que o líder doente não consegue dar atenção para isso. E uma outra coisa, com 11 empresas agora, né? Agora são. Então, você não tem tempo para... O dia tem 24 horas. Como é que você vai estar o tempo todo em 11 empresas? Você precisa tem que delegar. Tem que delegar. É você tem que cuidar. Delegar não é largar, né? Mas, não é delargar, né? É delegar. Mas você precisa ter pessoas que vão colaborar com você, que possam ser os seus braços. E o que eu vejo que é um fator predominante para isso é poder identificar as pessoas que vão sonhar o mesmo sonho com a gente. Com certeza.
né? Influenciar pessoas a fazer aquilo que você Exatamente. que precisa ser feito, né? Você precisa vender o teu sonho, por exemplo, você tem que vender o teu sonho para tua esposa, porque senão Sim. não teria acontecido a metade do Sim. que aconteceu hoje, né? Sim. É ecologia. Ecologia. Dentro da PNL chama-se verificação ecológica. A minha sócia da franquia de emagrecimento, Mesma né? coisa. Quando ela veio me trazer essa oportunidade, eu entendi como uma oportunidade de diversificar. Sim, Mas assim, eu tenho que honrar ela porque ela está me permitindo sonhar o sonho dela. com certeza. Né? E não é sempre que ela está com a energia alta ou eu estou com a energia alta. Então, Sim, assim, tem com que certeza. pegar e resgatar. Vem cá. Com certeza. Uma hora, isso nós falamos sempre nós dois aqui. Uma hora eu vou puxar você, outra hora você me puxa, outra hora nós vamos sacudir nós dois. Sim. E tem que ser assim, porque senão o sonho não é porque você vai ficar 100% com a energia lá em cima. Não, isso não existe. E aí não é só na questão empreendedor, né? Em tudo que a gente se desafia a se relacionar. Sim. É com a esposa, é com os filhos, né? E uma coisa que a gente precisa ter consciência é que, assim, nós somos pessoas, nós somos falhos, nós devemos respeitar o nosso processo, né? E se permitir corrigir. Não é ficar vivendo aquela frustração, aquela murmuração, porque isso não vai mudar o cenário. Não vai mudar o cenário. Independente do que você... É que nem eu. Hoje aqui em Londrina, diferentemente da grande... ano tá frio e chovendo, né? Hoje é raro tá friozinho aqui, a gente tem que Não é? aproveitar. Só que a gente, querendo ou não, gostando ou não, a gente não vai controlar isso. A gente não controla como que as coisas acontecem. Quem dera se fosse tudo perfeito, Sim. né? A gente fala muito, às vezes as pessoas nos questionam sobre eu e o Orselli, sobre aquilo que a gente faz. Acho que as pessoas pensam que por nós lidarmos com emoções, por a gente lidar com o comportamento humano, que a gente não tem problemas. Nesta área, inclusive, né? O nosso trabalho também tem desafios, porque o nosso trabalho a gente precisa de pessoas que queiram se desenvolver. A gente não vai ali no centro ali pegar as pessoas no laço, né? Não é, por exemplo, claro, não é igual, por exemplo, um posto de gasolina, que a pessoa precisa da gasolina, ela vai lá e coloca. Exatamente. A pessoa ela tá com problema emocional, acendeu já a luz vermelha da reserva, só que ainda assim ela tem dificuldade. Tá protelando. Tá protelando. Não sente essa necessidade. Exatamente, pegando o Sim, gancho que o Fernando falou, vai empurrando. Vai empurrando, cara, e a grande maioria das pessoas vão empurrar até cair. Até não ter mais como caminhar mais. E infelizmente tem uma grande fatia da população Sim. com a luz vermelha. Já vai. Já Não tá é- vermelha, não é amarela. não é Nossa, amarela. amarelo. Não é, não é. E eu lembro que nessa época que você fez o treinamento transição também. Sim. Mais ou menos nessa Sim. Acho que foi tudo nesse meio Sim, bolo que você foi. estava procurando, foi né? mais ou Foi. menos isso aí. Eu lembro que nós estávamos conversando lá no iate. Não sei se você lembra disso. Lembro, Lá no iate, nós lembro, conversando, lembro. saímos ali do lado Aham. ali para conversar. E aí você falou assim, tá, nós conversamos um pouco, você falou, eu vou fazer. Né? E aí você foi fazer o treinamento. Foi Sim. tudo nessa época. Porque que você tava- eu tive a consciência de que eu precisava mudar. Sim. Né? Fazer diferente. E é o desafio que eu vejo que me diferencia muitas das vezes de outras pessoas. É o que lidar com as emoções da gente. Sim. Né? Só que aí o que acontece? Até para você que tá assistindo aqui, né? Eu vi uma vez essa frase e até quero sugerir para vocês convidarem ele, o Adriano Ono. Ele é o CEO da Dog King. Dog King. Esse menino ele era chapeiro de lanche e hoje a Dog King é a maior rede de franquia de hot dog. Acho que ele era de lá, né? Daí, nós E- podemos fazer propaganda aqui. Pode. não tem problema. E o Dog King começou lá em Cambé. Isso, com o Adriano Ono. Né? Eu não conheço ele, mas Cara, vamos procurar. é um Chama. menino. Depois eu compartilho o contato Legal, dele. legal. Por favor. Tem uma história linda. E uma vez ele deu uma palestra e eu fui prestigiar ele. E ele compartilhou assim: ó, a gente tem 3 perfis de pessoas: o burro, o inteligente e o sábio. O burro é aquele cara que vai errar e nunca vai aprender. O inteligente vai aprender com os próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros. Você Né? Olha. Então eu não preciso colocar a minha mão sobre uma boca Pra de saber que fogão queima. quente para saber que queima. Sim. Né? É. Então, a ideia aqui de partilhar isso é que você não precisa esperar acender a luz vermelha. Sim. Perfeito. Né? Exatamente. Para procurar ajuda. Perfeito. Porque você só vai estar retardando o remédio. Né? Só vai estar retardando o resultado. E isso, infelizmente, eu acho que são raras as vezes que a gente abre uma turma que as pessoas estão ali porque, claro, algumas foram indicadas, estão ali e tal. Mas ninguém acorda do nada e fala assim, hoje eu vou procurar uma coisa para Não. me desenvolver. Não, é porque já tem um problema pré-existente, já vem procrastinando, e aí chega um momento que já fica insustentável.
e aí acaba procurando uma ajuda. E seria, né, te cortando, Não, desculpa, tranquilo. mas seria tão importante que as pessoas, quando estivessem bem, procurassem isso, né? Então, procurassem essa linha para ir, né? Não Mas deixar para ter o problema, né? Aí entra aquela piada, frase que a gente usa até nos cursos de formação, que o burro ele se movimenta por o bicho se movimenta por duas formas, e as duas formas usam uma cenoura. A primeira é uma cenourinha na frente, que ele vai atrás comer para buscar a cenoura, e a outra é a cenoura atrás, só que uma é prazeroso e a outra é dolorido. Só que o ser humano, eu acho que, não vou generalizar, mas a grande maioria das pessoas hoje estão agindo pela dor. Elas não estão indo em direção àquilo que querem, Fernando. Elas estão fugindo do que não querem. E a gente, nos treinamentos, a gente pergunta, gente, quem tem sonhos? O que você quer da vida? Aí a pessoa tem dificuldade. Agora, se você pergunta, o que você não quer mais? Eu não quero mais ter contas, eu não quero mais ter doença, eu não quero mais ter dificuldade. Agora, botar um objetivo na frente e ir atrás é muito complicado para algumas pessoas. E uma característica que eu observo muito relacionada à dor é o perfil comportamental de vitimismo da pessoa, né? Tá segurando ali um arame farpado, doendo, sangrando. Exatamente. Mas tá ali. Gente, solta o arame. Eu tô me cortando, ninguém vai fazer nada. Não é? É isso, cara. E é bem... A metáfora é isso mesmo. É impressionante. O cara fica ali se cortando. Por que isso? Talvez porque não quer ser protagonista da sua própria história? Eu não sei se é medo de tomar uma decisão, eu acho que está muito relacionado a isso. Autossabotagem, né? Aquilo. Tem um ganho secundário com isso, porque talvez a pessoa com esse comportamento de estar segurando o arame, ter uma dor, a vida inteira alguém foi ali e tirou ela da dor. Chama a atenção de alguém, Chama né? atenção, sei lá, se ela precisa autoafirmação, e está muito relacionado a isso. Olha, gente, eu tô com dor. Poxa, aí quando eu tava com dor quando eu era criança, minha mãe me dava remédio, minha mãe deixava fora da escola, eu era melhor cuidado. Funciona, né? Funcionou lá. O bebê, como é que o ser humano aprende? Ele chora, a mãe vai lá e dá mamar. Então ele já aprende assim, a reclamar, né? E isso tem um ganho secundário. Todo comportamento ele tem uma intenção positiva do ser humano. A gente olha assim, puxa, mas não está levando a lugar nenhum. Mas para nós que estamos de fora, mas para quem está dentro tem todo sentido, pro inconsciente, né? E aí toda vez que ele faz isso, que ele chora, alguém vem e ajuda, para que ele vai se esforçar? Mas falta ter essa consciência, né? Para mudar o jogo, né? Mas aí você tocou num ponto. O primeiro passo para você mudar é você tomar consciência da tua dor. Que dói, né? Aí você toma consciência, aí você tem a possibilidade de escolher. Quero mudar ou não? Pô, a gente esteve agora em Maringá, num workshop que nós fizemos lá, chamado de inteligência emocional, chamado autossabotagem. Aí falamos de o que é autossabotagem, quando a gente tem um objetivo, mas coloca N empecilhos. Então tem muitas pessoas que são peritas em para toda solução ter problemas, né? Aquelas pessoas que acreditam já começando um projeto que já vai dar errado. As velhas perguntas, e se não der certo? E se não der certo? E acabam se boicotando. E na própria palestra, 70 e poucas pessoas se inscreveram, 40 confirmaram e 20 apareceram. E aí depois mandando mensagem para todo mundo, né? Por que não foi e tal, parabenizando quem estava, né? Aí as pessoas, mas sabe o que é? Que eu cheguei tarde em casa, estava cansado. Eu falei, poxa, que pena, perder uma oportunidade de mesmo cansado, aprender um caminho. Porque você mesmo falou quando você se inscreveu, que eu te perguntei, que você estava passando uma situação que você gostaria de melhorar. E a inteligência emocional poderia te ajudar, a programação neurolinguística. Só que a oportunidade estava aí na cidade, você não apareceu. Gratuito. E a pessoa não ainda foi. Com a oportunidade de você ajudar uma instituição de caridade, que era levar 1 quilo de alimento. Tá? Que nós ajudamos. Tinha ainda essa porque quando nós entregamos o alimento para a pessoa que foi buscar, falou assim, nós tínhamos comida para mais 2 dias. Olha só. A oportunidade que você teve de ajudar, de aprender, e aí tá cansado, tava, né? É mais fácil se vitimizar, daí, né? Falar que não teve oportunidade na vida. E aí eu ouso dizer para vocês, hoje, né, que talvez a oportunidade... A gente tem que assumir um papel de não esperar ela acontecer, mas de criar a oportunidade. É sorte, né? Não é? É de criar a oportunidade. Quando eu ia montar a empresa, há 16 anos atrás, eu estava com um amigo meu, certo? Num bar. Esse bar, na época das vacas magras, eu cantei bingo. Não, imagina a cena. Fernando do céu. O lava rápido que eu tenho... Diz que eu tenho história, né? Não, o lava rápido que eu tenho chama Rota, que é o meu sobrenome, 33, porque eu tenho a língua presa. Imagina eu com a língua presa cantando bingo. Mas eu tinha 3 moleque para poder comprar leite. Né? A idade de Cristo, os caras já sabiam o que era. Né? Então, naquela ocasião, era um bar familiar,
familiar, né? Os meus meninos aprenderam a andar, não tinha andador, empurrando a cadeira do bar. Quando veio a ideia de montar a empresa, eu estava compartilhando com um amigo meu e ele fez essa analogia, vamos dizer assim. Ele olhou para o outro lado da rua e falou, você está vendo aquilo lá passando? Falei, calma, não bebi o tanto que você bebeu ainda não. Eu estou a ponto de filosofar ainda. Vendo o quê? Aquele cavalo selado passando. É a oportunidade, cara. Ou você agarra, porque eu tinha compartilhado com ele, então ele enxergou uma oportunidade que eu tinha criado, mas que talvez faltava coragem. Sim. Né? Porque não é fácil tomar decisão. Não é fácil. Eu estava ali empregado. Você tinha no final do mês a garantia do salário. Sim. E aí ele pegou com essa fala, ele me encorajou. Né? Então, assim, até uma outra ideia que é importante a gente compartilhar aqui, porque às vezes as pessoas têm alguma ideia e ela acaba sufocando por não confiar nas pessoas. Né? Porque vem uma cultura dos nossos pais. Ponta, hein? Sim. Dos nossos pais. Meu pai, por exemplo, cara, vai trocar de carro. Eu vou contribuir com ele, mas se deixar, às vezes eu vou ficar sabendo só a hora que ele trocou. Sim. Né? Mas eu acredito que assim, você tem que selecionar, saber com quem você vai compartilhar. Isso. Porque tem pessoa que de verdade vai matar o teu sonho. Perfeito. Né? Mas vai ter pessoa que é a pessoa certa que vai te encorajar. E foi o que aconteceu comigo. É isso aí. Porque até bíblico, né? Os abortivos, né? Quando Maria e Isabel estavam grávidas, que o anjo falou, né? Fuja dos abortivos. Os abortivos são aqueles que vão te matar teu sonho. Ah, não vai dar certo, você tá maluco, você tem carteira assinada. Sim. Mas é uma coisa que a gente fala muito nos treinamentos. Até falei na palestra sobre isso, né? Que conforme a gente vai ganhando conhecimento de nós mesmos, a gente vai evoluindo, a gente vai subindo degraus. Não que a gente vai abandonar quem a gente já conhece. Sim. Só que chega um ponto, Fernando, que a gente para pra pensar assim, caramba, se eu andar com 4 idiotas, eu vou ser o 5º. Exatamente. Não que eles sejam pessoas más, ou que eles querem o meu mal. Não, mas é que eles não querem mais coisas diferentes. E aí, o que é o natural? É você subir e trazer eles contigo, ou eles te puxarem para baixo? E na grande maioria eles acabam te puxando para baixo. É a maioria. É a maioria. E aí até muito assim, tem pessoas que têm dificuldade em seios familiares de empreender por causa disso. Sim. Como que eu vou ter sucesso se minha família não teve? Sim. Como que eu vou ser rico se minha família não é rica? E muito daquilo que a gente vivencia na fase adulta foi inserido no nosso inconsciente enquanto criança. Sim. Né? Ó, lava o dinheiro que o dinheiro é sujo. Quem quer sujeira em casa? Entendeu? Exatamente. Não. E quem não ouviu isso, né? Sim, e aí tem pessoas que acabam talvez inconscientemente absorvendo que o dinheiro não é para ela. Sim, exatamente. Não é? Exatamente. E não é isso. Exatamente. E aí assim, é pai, é o professor, sim, é o pastor, o padre, são as pessoas que na nossa formação acabam contribuindo para a formação emocional da gente. E é bem complicado que às vezes até os pais falam para os filhos, que o filho pede alguma coisa, o pai fala, não, mas você acha que dinheiro dá em árvore? Para te dar isso, eu tenho que trabalhar... Cara, isso mata... Eu tenho que trabalhar igual um burro. Aí, o filho vai falar assim, trabalhar é bom? Não é bom, não. Pra trabalhar não é bom, então eu não vou trabalhar. E a gente acaba sendo reflexo o tempo todo. Com certeza. E você falou uma coisa das professoras, eu vou compartilhar uma coisa, né, minha. Eu estava lá, eu estudava numa escola católica, mas nada a ver com a religião, né? Mas tinha uma professora que ela falava assim pra gente, olha, o crente, porque aquele tempo era crente, não era evangelho, não, o crente ele fica rico porque o capeta ajuda ele. E o católico não, o católico vai para o céu, então... Era aqueles pensamentos, pô, eu também tenho 70 anos. Quando eu era criança, faz tempo, né? Mudou muito. Mudou muito. Não vou fazer essa conta agora. Mudou bastante. Aí, cara, lá perto da minha casa, na rua da minha casa, tinha um salão de testemunho de Jeová. E para mim era o crente. Não importava que religião que era o crente, né? E eu, moleque, muito capeta, passava lá e ficava olhando para ver se tinha o capetinho lá dentro. Mas é que a criança, era uma coisa o mundo da criança é um mundo literal, né? Mas, ó, lúdico. Eu talvez com 11 para 12 anos estava na 5ª, 6ª série. Isso aconteceu essa semana. Acontecia muito de sangrar o nariz. Professora minha de educação física, professora Marli,
pegou, naquela época falou, quando sangrar você tem que deixar a cabeça para baixo, porque se erguer a cabeça volta pro pulmão. Essa semana eu tomando banho, sangrou o nariz. Baixou a cabeça. Qual foi a primeira coisa que veio? Vou baixar a cabeça e vai sair. E aí que vai sair. Às vezes é um sangue impuro, vai sair. Vai sair. Entendeu? E quando aconteceu com os meus filhos de sangrar, o que eu reproduzi? Baixa a cabeça. Não ergue não, porque é a referência que você tem, né? Mas o ser humano faz isso. Quando a gente está vivenciando alguma coisa que é desse momento, as nossas reações não são por causa da situação em si de agora, mas é por comparativo que nós já temos numa estrutura bem montada que é feita para a gente ter resultado. E você lembra, no treinamento nós falamos muito isso, né? Que as nossas referências são do 0 aos 7 anos. Lá da barriguinha da mamãe até os 7 anos, 7, 9 anos, né? Então, tudo que nós vivemos hoje, nós temos uma referência de criança, com aquele julgamento, com aquela inteligência, com aquele conceito que nós tínhamos quando era. O que nós sabíamos, né? Nada. Não. Sim. Mas aí, assim, o que acontece, né? Se a gente parar para pensar, do 0 aos 7 anos meu de vida, o meu pai me proporcionou algo que o pai dele não proporcionou. Sim. Né? Do 0 aos 7 anos de vida dos meus filhos, eu me esforcei para proporcionar algo que eu não tive. Sim. Né? E qual que eu entendo que é uma virada de chave agora? Trazer para quem está iniciando uma vida conjugal, né? tá pensando em ter filhos, poder ter essa consciência, né? De poder trabalhar a autoestima, o empoderamento do filho, a inteligência emocional. É muito importante. Exatamente. Muito importante. É porque é o que vai... O meu pai não tinha essa consciência, mas quando eu passo a ter essa consciência, automaticamente eu já estou contribuindo para o futuro do meu filho. E a responsabilidade é muito maior, porque você conhece agora. Sim. E aí, o teu pai não conhecia. E entra aquela história, eu acho que é o criador de Dubai que fala muito disso, né? Que tempos fáceis criam homens fortes. Tempos difíceis criam homens fortes criam homens... criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens fracos. Que ele falava, meu pai andava de camelo, meu avô andava de camelo, meu pai começou a andar de Mercedes, eu andei de Mercedes e meus filhos vão voltar a andar de camelo. É bem isso. Porque vai enfraquecendo. É uma geração que a gente está vivendo. Sim. Mas eu vejo muito isso, Fernando, que é uma geração nossa, que nós não tínhamos isso dos nossos pais, porque imagina, refrigerante, coisas, eu tomava uma vez por semana. Domingo, geralmente, né? Minha mãe fazia faxina numa escola, meu pai motorista de ônibus. Então, eu fui criado para trabalhar só... minha mãe falava que dinheiro que valia a pena tinha que ser do esforço e do suor do rosto. Esse era o meu modelo de padrão empresarial. Ser empregado, ter garantias, entre aspas, né? E hoje, quando... tem um pouco mais de condição, me preocupo muito com isso que você falou, de dar condições para os meus filhos pensarem por si. Sim. Não facilitar a vida deles. Porque o que eu vejo muito é que nossa geração faz isso. Por nós não termos, nós facilitamos a vida dos filhos. E eles nascendo nesse ambiente fácil, eles vão replicar isso para frente. Aí é que está o desafio da gente. Encontrar o equilíbrio entre poder proporcionar, mas estimular eles a correrem atrás também. Mas uma coisa que você falou agora há pouco, meus filhos estão comigo lá trabalhando. Sim. Isso é importante. Estão na referência já. Né? Ele tem que ter exemplo. Eu tenho 2 um pouco mais conforme, que estão na parte administrativa, né? E um que, cara, se deixar ele vende eu. Ele já teve loja no camelô de smartphone, ele vende na internet, ele vende pra mim, ele tá lá, ele tá conversando com um cliente meu, daqui a pouco ele já tá vendendo pro meu cliente celular. Olha, é difícil, mas assim, aquele é. Só que já não gosta de estudar. Olha a ideia, né, Gabriel? Ele vai assistir. Falei pra ele, ó, o Gustavo tá no primeiro período de agronomia. Trabalha com a gente no período integral e faz agronomia à noite, né? Aí falei para ele, ó, vou te ajudar, vou contemplar uma carta de crédito, vou te dar um carro, mas assim, eu vou pagar o lance. As parcelas é ele que vai assumir. Sim. Né? O Gabriel é mais velho, estuda. Sim. Né? Não vai cair do céu. Exato. Não vai cair do céu. Tem que tá certo, tem que ser. Eu acho que tem que ter, né? Porque senão, o que acontece? Eu estou criando tempos fáceis. Exatamente. Né? Que condição você tem? Não teria problema de fazer isso. Mas sem esforço deles, cara... Eles tem que valorizar. Você ajuda uma vez, eles vão agradecer. Na segunda vez que você ajudar, eles vão obrigação, né? Na terceira que não ajudar, eles te culpam. Sim. E aí eles vão replicar isso. E é interessante, né? Porque às vezes fala assim, porque essa geração não quer nada, né? Cara,
desde que eu era adolescente, A geração era ruim. É? A geração era ruim. E não é, porque nós vamos ter sempre lá 5, 6% que vão se destacar. Sim. O resto, cara, eles vão seguir a lei natural, né? São as pessoas mais conformes com a situação. Mais conformadas, está tudo bem. E tem... E é necessário para rodar Sim, a máquina, né? Senão não tem jeito. Eu tenho, no casamento, por exemplo, a minha esposa é mais contida. Sim. Não é? Eu já enxergo a oportunidade de tudo, mas se eu não tenho ela para dar uma segurada no freio, você é o sonhador. Troca os pés pelas mãos, lindo a todo instante. Mas é aquilo, é por isso que eu falo, eu e o Orselli nós somos muito diferentes, a gente pensa muito diferente. É um casal também ou não? Não. Na cidade. Nós somos modernos. Não, nem é como só. Deixa a Cris saber disso. Cris e Ana vamos se nós como sócios, nós somos muito diferentes. Bom, gerações totalmente diferentes. Sim. Épocas diferentes, ele tem um pensamento diferente do meu. Só que é aquilo, a gente em vários momentos se completa, porque tem coisas que ele tem experiência muito maior do que a minha. Então eu baixo a cabeça do teu jeito, beleza. Muitas das coisas a gente acorda, só faz quando os dois concordarem. Porque a vida é uma sociedade. Se você aparecer do teu lado, ela é tua sócia em vários momentos. Então, cara, tem que ter isso. A diferença é importante. Porque se não tem um puxando para cima e o outro dando uma freada, quando vê, você só sonha e não executa quase nada. Aí tá os dois, né? Aí tá os dois só sonhando e pouca realização, né? Agora, e o contrário também é difícil, porque também só ficar pensando e não sonhar, cara, aí você fica também naquela vida sempre procrastinando o teu resultado. Exatamente. Quando eu tiver faculdade eu faço, quando eu tiver em tal lugar eu faço, aí fica... Na verdade, a gente nunca vai ter o momento ideal. Nunca. A gente tem que ter a consciência de que, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa... Tem que fazer. Eu vou ser obrigado a trocar o pneu do carro com o carro em movimento. É perfeito. É isso. Não é porque se eu esperar o momento ideal, não vai acontecer. Começa depois melhor. Começa depois tá na moda, tá na trend, né? Agora E aí vem muito assim, eu gosto muito de uma frase que um amigo nosso falava de Florianópolis, que quando você decide uma coisa é um passo, agora agir com uma decisão tomada é outro passo, que é muito diferente. Você decidir fazer algo, nem você já estava decidindo ser empresário, agora agir com essa decisão tomada, quantas oportunidades talvez tenham passado na tua frente, você não agarrou no momento na época, exatamente, né? Foi pegar depois e hoje você vem em sucessões de pegar oportunidades e porque eu fui me desenvolvendo para isso, né? E você pode se desenvolver para isso. Você educou para isso, né? Porque tudo ninguém nasce, cara. É aquilo lá, é habilidade. O dom não existe. Existe a habilidade que ela é treinada e criada. Sim. Né? Então, qualquer pessoa pode fazer. Já dizia Disney, Walt Disney, que se você tem um sonho, se você tem propriedade de sonhar, você também tem de realizar. Só que para muitas pessoas ainda é um pouco difícil, né? Essa materialização do sonho dela. Ter essa posse, né? Ter essa posse. Ter essa posse. E é interessante, né? Que se você pegar as pessoas de sucesso, eles têm uma característica muito parecida. Muito. Eles têm muita flexibilidade, que nem você. Tem na área de emagrecimento, tem de posto de gasolina, tem lava rápido. Então, você tem flexibilidade naquilo que você faz. Você é uma pessoa flexível, porque você poderia muito bem falar pra gente, cara, eu tenho um monte de empresa, eu tenho que cuidar, não vou lá falar com vocês, não. Mas não, você foi flexível, falou, vamos lá. Sim, porque o que eu enxergo? Em algum momento o universo conspirou, Deus me abençoou, não sei qual que é a crença, o que define isso, né? Mas eu me defino abençoado pra caramba. Então, quando eu tenho essa oportunidade, eu estou compartilhando, eu estou transbordando na vida da pessoa que, assim, acredita, corre atrás. Né? É possível. Vai ter um momento que você vai ter que cobrar o escanteio e correr cabecear. É o processo, respeita isso. Né? Vai ter um momento de murmura, tudo bem, só busca ter a inteligência que assim, a gente enquanto empresário, eu posso me dar o direito de reclamar das 6:30 da noite até as 7 horas. Depois eu já tenho que começar a pensar o que eu vou fazer diferente para colher um resultado diferente. É isso aí. Exatamente. E tem que aproveitar cada momento, né, Fernando? Porque assim, se você der ouvido para tudo que você ouve fora, um cara de língua presa nunca ia cantar um bingo. Não é? E quantas pessoas lá fora estão assim? Não, e assim, quando eu montei a minha primeira empresa, a gente ligava para o Brasil todo. E Londrina, prefixo 43. Então a pessoa entendia 46. Eu, não é meia dúzia. O que eu fiz? Eu criei um 0800. 0800 410 50. Resolveu teu número 3. Só que aí, vamos voltar lá para a época da escola. Às vezes o professor queria sacanear, Fernando, faz a chamada. O que de repente hoje era para ser bullying, eu fiz um negócio. Rota 33, é o meu lava rápido. Virou tua marca, né? Virou minha marca. Mas você fez do limão uma limonada. É isso que eu ia falar.
Poderia significar. Pegou uma dificuldade, ou vamos botar uma característica sua e tornou a sua marca principal. Sim, né? sim. Então, E aí eu ouso dizer para você que está assistindo, quando vem lavar o carro, o único defeito é da língua presa, o resto do carro sai perfeito. boa. E a língua presa não tem nada a ver com a Não lavagem. vai fazer nada, né? Tua equipe hoje é de quantas? Quantas pessoas trabalham contigo? No Lava Rápido, que são 3 unidades, nós somos em 16. Né? Eu vou fazer essa conta por conta dos ovos de Páscoa que eu comprei para os colaboradores agora, certo? Aí eu comprei mais 30 ovos para a clínica e mais 30 ovos para o pessoal da parte de vendas. Uma Então equipe nós grande, somos cara. em 76. Caramba, uma equipe Aí faz grande, conta cara. rápido 76, também. O cara que vai ter todo esse negócio não fizer conta rápida. Não precisou pegar uma Presa só a língua. O pensamento não é. é. É uma equipe grande, Fernando. É, graças E aquilo, a Deus. com certeza você também tem problema com pessoas, nem sempre todo mundo está bem. É um Sim. desafio do empresário hoje, né? É. Mas assim, quando a gente assume esse papel de uma atitude positiva, né? E enxerga que é possível transbordar na vida das pessoas, se torna mais fácil. Com certeza. Né? Se Sim. torna mais É, fácil. com certeza, com certeza. Porque Porque- aquele negócio, ou você tem uma escolha, né, Fernando? Ou você senta e chora, Sim. ou você levanta e pensa numa solução. E uma coisa que contribuiu muito para mim, né? Então, como eu disse, 16 anos de empresa. Eu fui funcionário. Não caiu nada do céu. Sim. E assim, eu faço uma gestão onde eu falo para os meus funcionários, não é como os outros empresários dizem que você vai deixar os seus problemas da porta para fora. Não, Não. tem Tem como. como. Você vai Bom. entrar aqui, se a tua conta estiver atrasada, ela vai continuar atrasado, mas vem cá, vamos conversar. O Né? que nós podemos fazer? A gente busca ter uma gestão humanizada, né? Se demonstrando preocupado com a saúde física e mental do colaborador, Sim. porque quanto melhor eu tenho a pessoa, melhor vai ser a Sim, doação com certeza. dele Com enquanto certeza. profissional. Com certeza. Né? E o sucesso, o empresário, a hora que ele entende isso, tudo fica mais fácil. Sim. Há muito tempo atrás, eu acho muito tempo, há pouco tempo, não faz muito Não não. faz muito, As não. empresas era processo e resultado. Hoje já perceberam que é pessoa, depois processo, depois o resultado. Porque o processo ele pode ser perfeito, mas se não tiver pessoas saudáveis Exatamente. mentalmente, cara, Exatamente. o processo não vai por si só sustentar, não adianta. E tá vindo agora, né? Acho que por conta do Da NR1, né? da NR1, né? Foi adiada para 90 dias agora, né? Foi adiado? Foi adiado. Mas Foi assim, adiado. cara, tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar. É isso aí. Né? E isso a gente estava discutindo outro dia a respeito da saúde mental, né? Quando você tem pessoas saudáveis mentalmente, porque o técnico ele vem aprendendo desde que ele entrou na escola. Isso tá enraizado Sim. em todo mundo. Agora, a parte, você não contrata ninguém, você contrata pelo currículo, mas você demite pelo comportamento. Exatamente. Então, o comportamento é o quê? É a saúde mental. E infelizmente a gente tem uma gama de empresários que ele prefere mais substituir do que desenvolver. Sim, e é muito mais caro. É muito E mais é caro. muito mais caro. do que Muito mais treinar. caro. Exatamente. Muito. Em primeiro momento, claro, o investimento no primeiro momento ele vai ser substancial, uma equipe, mas ao longo do tempo é muito mais barato. Sim. É nós muito mais nós barato. temos uma empresa que nós estamos há 2 anos trabalhando com os colaboradores. Que vai vir aqui Nesse semana lado. que vem, Júlio. Vem a semana que vem aqui falar com a gente. E o crescimento, o resultado dele, financeiro mesmo, de vendas e tudo, é impressionante nesses 2 anos. É lógico que não é só porque nós estamos trabalhando com eles e tal, mas os colaboradores estão se sentindo pertencentes Sim. à empresa. Sim. Eles, ali, O engajamento aumenta. engajamento. É uma coisa assim. Se clima, sente valorizado. Muito. né? Porque todo mundo quer se sentir rei, né? É. Ele quer se sentir respeitado, especial e importante. O ser humano, Se você- o ser humano precisa andar em banda, ele precisa ter o senso de pertencimento, ele precisa pertencer a alguma coisa, né? E aí quando você entra numa empresa que investe nisso, ela já é uma empresa diferenciada por si só. A cultura muda. Muda muito. A cultura E a tem gente é clima. privilegiado porque, assim, várias das pessoas que trabalham com a gente, né? Às vezes, em ver que enxerga que o ciclo encerrou, vai procurar uma outra Sim, oportunidade. isso faz parte, Mas né? na primeira oportunidade que tem, Volta. Vem pedir uma nova oportunidade de emprego pra exatamente. gente. Então, isso serve para chancelar que a gente está fazendo um trabalho Tá. bacana, Tá. que é um trabalho diferenciado. E é uma coisa assim, Fernando, eu li uma frase que faz muito sentido, se eu vou lembrar dela. A pessoa ela sai da tua empresa por causa de salário. Mas se a cultura for boa, se o ambiente for bom, ela volta. Só que se a cultura for ruim, ela sai, mas ela não volta por causa do salário melhor.
Não é? Não volta. Se a tua empresa tiver um ambiente tóxico, ela vai sair por R$10. Sim. Agora, se uma pessoa tem uma oportunidade nova para crescer na vida e a tua empresa proporcionou momentos marcantes, que foi de investimento, de respeito, ela volta um dia. Mesmo ganhando menos até. Sim. Porque ela sabe que ali ela vai ser valorizada, né? Porque nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Muitas pessoas hoje trocam, a gente vê muito relato, troca por R$50, acaba indo para outras empresas, só que não tem o que estava lá, né? As pessoas que de repente têm uma jornada hoje de trabalhar nos finais de semana, você tem a possibilidade de ganhar um pouco menos, mas encerrar na sexta-feira, ela está investindo em qualidade de vida. Exatamente. Não é? Exatamente. Cara, nós vamos ter que chamar ele mais uma vez, né? Uma hora. Algumas pessoas vão ter que chamar de novo. Uma hora foi pouco, cara. Reservar 2 horas, né? Porque é tanta história. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, né? Você pode estar, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, e pode estar achando, esse Fernando é um cara de sorte, né? Ele tem muita sorte. Muita sorte. E eu costumo dizer que sorte é preparo e oportunidade. E oportunidade. Sim. Parabéns, Fernando. Parabéns de verdade, Fernando. Cara, quando a gente traz pessoas aqui que fica divertido, que a gente olha pro relógio, caramba, já passou, que a gente percebe. É leve, né? Fica leve, porque a ideia é compartilhar. Exato. Né? Dizer que assim, é possível, confia, vai atrás do seu sonho. Não vai ser fácil. Não é fácil. Mas respeita o processo, não desanima. Exato, né? Confia em pessoas, vai buscar autoconhecimento, desenvolvimento, sozinho. Tudo é mais difícil. Mas quando a gente está cercado de pessoas ou se permite, né, uma nova experiência, como foi com o princípio Kaizen de autoconhecimento, né, ressignifica muita coisa. Com certeza. Né? Então, faz todo sentido as pessoas buscarem se inspirar com histórias como essa e absorver conhecimento disso e, mais do que isso, pôr em prática. Né? Com certeza. Certeza. Espero que para você que está nos assistindo agora tenha feito muito sentido a história do Fernando, as histórias do Fernando. Ficou aqui um gostinho de quero mais e com certeza ele vai voltar em outro momento se ele nos permitir. Vai. Mas fica uma dica para você. Se você tem uma ideia e ela está engavetada no papel, se ela está engavetada no papel, mas está engavetada, e você fica acreditando que você não é capaz ou que você não nasceu para isso, cara, não acredite em algumas coisas, viu? Mesmo essa vozinha aí dentro de você, querendo falar para que você continue onde você está, que está confortável, mas se você tem esse desejo ardente aí de fazer coisa diferente, pega esse papel, bota essa ideia para fora, porque como o Fernando falou, nem tudo vai dar certo todos os dias, mas você tem que respeitar o seu processo. Senão um cara de língua presa não seria cantador de bingo. Então que isso fica uma lição pra gente. Acredite mais em você, acredite no seu processo, mas se desenvolva, porque existe o medo, e o medo ele existe, o medo é real. Quando a gente quer fazer alguma coisa e o medo aparece, é porque falta preparo pra gente. Sim. Ou preparo técnico, ou preparo emocional. Se prepara, se for técnico, estuda, se for utiliza emocional... o medo pro lado bom dele, né? Exatamente. Usa a proteção que ele te proporciona, que é a função biológica, para que você aprenda coisas sobre você mesmo. Uma boa oportunidade para você fazer isso é o treinamento de transição, que é o treinamento de inteligência emocional. Vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 25, a turma 54. Vamos ter uma próxima em junho. Se você tem o interesse de fazer coisas diferentes, se você tem interesse em trabalhar você... Esta é uma grande oportunidade. Olha essa. Qual foi o número da minha turma no Transição? 25. 33. 33. Verdade! A minha 33. Turma foi a 33, ou seja, eu estava preparado para ser aquela turma. Nada é por acaso, nada é por acaso. Em verdade, você teve oportunidade em outras turmas, sim, né? Sim, mas aí por questão de conflito de agenda não deu. Verdade. Quando eu fui, era 33. Eu falei, não, era para ser essa. Selou. Poxa, verdade. Poxa. Olha que legal, cara. Poxa, que legal. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O universo é muito sábio, né, cara? Sim. Muito sábio. Então você que não é inscrito no canal, te inscreve, curte, compartilha com alguém que essa história que você sabe que vai impactar e nos ajude a fortalecer. Seja imensamente bem-vindo aqui, Fernando. Obrigado pelas histórias, obrigado pelas risadas. Eu agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar e fica aqui o meu convite para você também fazer o treinamento de transição e ressignificar aí muitos campos na sua vida. Com certeza. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Feito, Flash.